Pronto. Então, depois de termos excluído a Mayra, vamos dar início aqui. Compartilhar minha tela, tá? Bem, pessoal, na última reunião que teve com o programa, que na realidade foi a primeira reunião que eu tive, né, com o restante da equipe do campus Salinópolis, professores, eu fiquei sabendo, inclusive, que vai ter uma disciplina que possivelmente ainda está sendo colocada como estudo, né? Possivelmente a gente vai trabalhar aí, que vai ser justamente a disciplina que a gente já trabalhou uma introdução aqui nessa disciplina que a gente tá trabalhando de política e legislação educacional. Aquela ideia de psicologia, né, que a gente trabalhou nas últimas 2 aulas, que vocês apresentaram algumas coisas, a gente vai ter uma disciplina específica para isso. Aí vai dar para trabalhar muito mais profundamente. Por exemplo, a gente vai poder trabalhar propostas, aulas de física, aulas de palestras de física, tudo. Como seria uma aula ou uma palestra de física, ou, ou um experimento de física sendo trabalhada, por exemplo, sob a perspectiva do Skinner, ou sob a perspectiva cognitivista. Então, a gente vai poder aprofundar de maneira muito mais interessante dentro da física quando a gente estiver trabalhando essa disciplina. Então, possivelmente a gente vai ter aí, se não no próximo semestre, no outro. Mas aí você já tem pelo menos uma visão geral dessas teorias de aprendizagem. Então, nós vimos aí rapidamente, uma pincelada, né, dessas teorias de aprendizagem, falamos do behaviorismo, falamos sobre a ideia do cognitivismo, falamos sobre o humanismo, né? Depois falamos sobre o histórico cultural, né? Que foi na última aula, que apresentaram aí sobre o Vygotsky, sobre o Paulo Freire e sobre como é o nome que você apresentou, Luan? James West. Isso, ele. E aí também o horário já estava um pouco adiantado, a gente mencionou uma outra perspectiva, né, transicional, que é a daquele professor Pierre Luigi, né? Então é interessante a gente sempre ter esse contraponto entre as teorias de aprendizagem. Pierre Luigi ele vai se contrapor à teoria anterior, que foi a teoria do João, do Luan, do pessoal aí. Então ele vai trabalhar um outro tipo de teoria e ele vai tentar usar como referência a ideia da neurociência. Então, só para a gente fazer um resumo daquilo que ele dizia, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que ele falava, né? Pierre Luigi, né? Só para não deixar em branco, porque é interessante que ele vai marcar esse período transicional entre aquilo que a gente trabalha muito hoje nas teorias de aprendizagem, que é a neurociência. Então, ele vai falar um pouco sobre neurociência. Já é um professor falecido, né? Ele vai trazer algumas coisas interessantes, por exemplo, a ideia que eu mencionei para vocês no último tópico lá, sobre os neurônios, né? Que os neurônios, eles tendem a criar uma conexão entre eles à medida que você repete aquele determinado conhecimento. Mas repete como? Resumindo ele, por exemplo. Toda vez que você resume um determinado conteúdo, é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante, né? Então, eu falei, inclusive, que é por isso que às vezes a pessoa... Bem-vinda, Priscila. É por isso que às vezes a pessoa ela lembra exatamente o que aconteceu no episódio 127 do Naruto, qual era o nome do personagem, não é nem o secundário, o personagem finário lá, o último personagem que apareceu lá, eles lembram por quê? Porque eles assistiram o anime, aquele episódio, depois foram procurar alguma coisa que retratasse sobre aquele episódio, depois foram
enfim, eles viram tanto aquilo de maneira seguida que os neurônios interpretaram que aquilo era uma coisa interessante, é uma coisa digna de ser relembrada, e aí os neurônios se ligam, e aí a pessoa não esquece mais, né? Isso tanto para as coisas positivas, a gente não esquece, quanto para as coisas negativas. Eu mencionei também que é por isso que, às vezes, nós temos um trauma, né, e acontece uma situação parecida com alguma coisa do nosso passado que nos machuca, e a gente entra em crise. E aí é como se a gente estivesse revivendo aquela situação do passado. Porque, de alguma forma, a gente viveu aquilo, e a gente ficou remoendo aquilo, e se culpou sobre aquilo, e aquela situação ficou por muito tempo na nossa cabeça, a ponto de que os nossos neurônios se ligaram como se aquilo fosse importante, porque a gente estava revendo aquilo, né? E tão importante, quando alguma coisa pouquinho parecida acontece, a gente entra em crise, né? Então, da mesma forma, segundo a galera dessa perspectiva de teoria de aprendizagem, baseada na neurociência, nós precisamos, à medida que nós recebemos uma aula, nós precisamos revisar aquele conteúdo, de preferência no mesmo dia. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando uma mensagem para o nosso cérebro de que aquilo de fato é importante. Quando não fazemos, é como se nós estivéssemos jogando pela lata de lixo tudo aquilo que nós estudamos. Então, sempre, gente, façam resumos, não apenas das aulas, façam resumos dos filmes que vocês gostam, das séries, das músicas, dos autores, escritores, dos autores de música, de alguma coisa que você goste. Tenta escrever sobre isso, tenta resumir sobre isso, que essa capacidade de sintetizar, né, de você explorar um determinado conhecimento, tudo aquilo que você considera como importante, como rico, tenta tirar um resumo disso, porque aí você vai estar, de uma certa forma, segundo essa perspectiva aí, teórica, né, você vai estar trabalhando com que o seu cérebro consiga fazer ligações neurais. Uma outra ideia que esse autor sugere para a gente é a ideia de livro, né? Ele trabalha muito com isso, escreveu alguns livros sobre aprendendo a inteligência, e ele dizia mais ou menos assim: se você quer fazer com que uma pessoa leia um livro, não fica dando Machado de Assis, por exemplo, para uma criança de 10 anos que não vai compreender a profundidade de Machado de Assis. Deixa ela começar com uma coisa mais simples. Deixa ela experimentar. Talvez um Sherlock Holmes possa ser interessante para ela. Talvez um Harry Potter seja interessante para ela. Ou seja, uma coisa mais voltada para o mundo da fantasia. Talvez seja aquilo que desperte o gosto pela leitura dela, né? Então, aí, a partir daí, à medida que ela for crescendo nesse gosto pela leitura, ela vai estar desenvolvendo. Então, ele defende muito que o problema educacional que a gente enfrenta é por falta de leitura. Então, se eu pudesse resumir as partes mais interessantes em relação à perspectiva dele, é essa parte mais voltada à neurociência, e a parte da leitura de livro como uma possibilidade de melhorar o processo ensino-aprendizagem. Alguma dúvida em relação, ou curiosidade em relação a essa perspectiva aí, que meio que tenta introduzir a neurociência para a discussão da teoria de aprendizagem? Senhor, Diga. o senhor viu também, não sei se o senhor já ouviu falar, eu li no artigo, e o sono também é importante para o processo de aprendizagem. Cara, Para a fixação de fato, o sono, se nós não dormirmos, às vezes são coisas que eu acho que na nossa cabeça são tão elementares que às vezes a gente nem dá importância para isso, né? Mas se nós pudéssemos elencar aqui alguns pontos que
no processo de ensino-aprendizagem são importantes, e eu vou me referir aqui não apenas no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, mas também no processo de ensino-aprendizagem nosso mesmo, na medida em que nós estudamos. Se a gente pudesse citar algumas coisas interessantes aqui, eu citaria isso que você falou, a ideia do sono. Não adianta, pessoal, aí, bora tentar falar rapidamente aqui, vamos tirar uns 5 minutos para trabalhar isso aqui. Quem sabe possa ajudar vocês aí nesse processo de aula que vocês têm, tá? Sono é importante, não adianta você tentar virar à noite para poder estudar. É interessante que você tenha boas noites de sono para que o seu cérebro consiga recuperar e você compreenda minimamente aquilo que você está fazendo. Que você não fique apenas fazendo as coisas e lá na frente você não lembre o que você está fazendo. E não adianta você, por exemplo, tirar 10 numa prova agora, porque você está se matando de estudar agora, e lá na frente você não lembrar nem 10% do conteúdo dessa prova. É muito mais interessante a gente caminhar como se fosse, nesse caso, né, como se fosse a tartaruga, do que como se fosse o coelho, né, daquela história do coelho que corria rápido mas acabou perdendo para a tartaruga. Então tenta dar uma descansada, tá? Uma máquina pifa se ela não funcionar no período adequado. Imagina a gente também foi feito para descansar. Uma outra coisa que é muito importante em relação a... Eu só estou falando isso porque vocês comentaram, né? O João comentou, acho que é interessante a gente ver isso aqui, até para quando a gente estiver trabalhando no ensino fundamental ou ensino médio, a gente também está atento a isso, né? Às vezes, o que compromete o processo de ensino-aprendizagem não é apenas a nossa disciplina em si, mas são esses outros elementos aí. Então, uma falta de uma alimentação adequada, isso acarreta muitos problemas. Dentre esses problemas, eu vou colocar aqui, por exemplo, a crises, né, de ansiedade. Eu vou colocar aqui no mesmo esquema, mas não necessariamente a mesma coisa, tá, pessoal? Uma coisa é ter crise de ansiedade, outra coisa é depressão. Mas também é influenciada pela alimentação, mas não apenas isso. Tem outros fatores aí que influenciam a ansiedade e a depressão. Eu tive uma aluna uma vez que ela teve uma crise de ansiedade em um momento que a gente estava se preparando para ir para uma aula fora da escola. A gente fazia um curso de robótica e ela teve uma crise, não aguentou. E aí teve que passar por uns procedimentos ali para poder se recuperar. É importante que a gente não... Eu sei que é difícil falar isso, né? Mas não se cobre tanta pressão em relação a certas coisas, tá? Porque senão a gente acaba sofrendo de ansiedade. A gente não consegue desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver porque a gente se sente pressionado, né? E o pior é que, por mais que às vezes o professor pressione, por mais que, na verdade, quem principalmente se pressiona somos nós mesmos, né? É a gente que se cobre em relação a tudo isso aí. Bem-vindo aí, Rômulo. E um outro ponto que é interessantíssimo para o processo de estudo aí, eu vou colocar isso aqui, fora do escopo, né? Nós somos estudantes de física, nós somos graduandos em física. Então, é claro que o nosso principal escopo de trabalho, ou de leitura, ou de discussão é física, concorda? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa parar para ouvir outras coisas, parar para ler outras coisas, parar para pesquisar a respeito de outros conteúdos, outros elementos, outras coisas, para inclusive a gente pensar em conexões. Às vezes o professor ele tem dificuldade de conectar aquele conhecimento de física com o contexto do aluno, porque ele não tem o hábito de pensar a física para além dela. Ele não conecta saberes. Ele não lê um livro de história, ele não lê um livro de literatura, ele não conhece sobre uma coisa aleatória e tenta se perguntar o que tem de interessante aqui, o que pode ser acrescentado aqui da ciência. São essas coisas que
enriquecem ampliam o nosso conhecimento, não apenas da nossa disciplina, mas para além dela, né? Só pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu vou só mostrar para vocês aqui um negocinho aqui, só ver se eu consigo achar, só um instante. Peraí. Peraí, eu tenho um negócio para mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por enquanto, algum comentário em relação a isso que a gente está falando. Eu sei que a gente está fugindo um pouco, né? A gente já vai entrar num outro conteúdo, como a gente está falando dessa perspectiva mais da neurociência, e foi comentado aí essas coisas que às vezes a gente não aborda no processo de teoria de aprendizagem, porque é muito do dia a dia, né? Mas isso é muito importante. Esses itens que a gente está colocando aí são muito importantes para o nosso processo de ensino-aprendizagem. Porque você só consegue ensinar bem, de fato, se você está disposto a aprender, né, algumas coisas. Então, da mesma forma, é interessante que a gente tenha uma certa atitude como profissionais, né, como professores, para que a gente consiga também demonstrar a importância disso para outros colegas. Sim, gente, alguém quer comentar alguma coisa que eu estou procurando aqui? Vou pegar aqui. Não? Ninguém quer comentar nada? Escuta, Nada, pessoal, nada a respeito disso. Beleza, achei aqui então, pessoal. Vou mostrar rapidinho um vídeo curto, só para a gente matar essa parte aqui. Não sei se você já conhece esse é um trecho do Carl Sagan. É muito curto, mas é interessante, tá? Pálido ponto azul. E aí a gente passa para a segunda etapa da nossa aula. A gente finaliza essa parte aí das teorias de aprendizagem, essa parte da neurociência, esses itens importantes no processo de estudo, tá? Uma outra coisa, gente, tenham anotem, por exemplo, quando estiverem solicitando uma atividade para vocês. Então, se algum professor solicitar alguma coisa, anotem. Olha, dia tal, foi solicitado para entregar o dia tal. Isso vai ajudar vocês a auxiliar no processo de organização mesmo, dos estudos de vocês, dos cronogramas de vocês. Isso faz parte também da formação. Agora, ver aqui rapidinho, tá? Prestem atenção aí. Bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia logo. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia logo depois de Saturno fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes.
mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então, aqui está um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Até é um muito pequeno nas infindáveis crueldades infringidas pelos habitantes de um canto de mal entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício de que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, no qual nossa espécie possa migrar. Visitar, talvez. Se estabelecer, ainda não. Goste ou não, por enquanto, a Terra é onde estamos estabelecidos. Foi dito que a astronomia é uma experiência que traz humildade e constrói o caráter. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar o único lar que nós conhecemos, o pálido ponto azul.
E aí, pessoal, o que vocês acharam do videozinho? Aí quando eu descubro, caiu a internet, não passou nada. Eu nem tô aqui, você não tá aí. Sim. Passou sim. Bacana esse vídeo. Eu tinha visto essa foto da Voyager mesmo, mostrando a Terra lá. Esse é um texto do Carl Sagan, né? Para quem não sabe, Carl Sagan foi um grande popularizador da ciência e por muito tempo foi criticado porque ele ao invés de trabalhar muito focado com pesquisa, como era o hábito, ele acabou na popularização da. Por isso que física, aquele livros não. E por muito tempo ele foi muito menosprezado na academia porque ele se dedicava a isso, né? Mas eu trouxe. Tá travando, né? Tá travando. Beleza. Mas você disse divulgação. Uhum. Divulgação? Voltou agora? Voltou agora? Tá falando normal. Tá normal. Tá. Então é isso. Ele trabalhou muito com essa ideia da divulgação científica e por muito tempo ele foi menosprezado na academia, porque ao invés de ele se dedicar para a pesquisa científica, como era comum na época, ele acabava se dedicando para a popularização da ciência, seja escrevendo vários livros de ficção ou não ficção, até fazendo vários documentários, né, explicando a respeito do desenvolvimento científico. Mas eu quero trazer isso para vocês, para, digamos assim, incentivar vocês a, quando estiverem planejando uma aula ou quando estiverem planejando alguma coisa, tenham essa visão mais ampla do que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo aquilo. E se vocês tiverem essa visão ampla, isso vai dar um norte do qual é o objetivo que vocês querem. Aí você vai conseguir com mais clareza definir os seus objetivos naquele plano de ensino, seus objetivos naquele ano letivo, seus objetivos naquela aula específica. Então, isso é muito importante. Agora, eu quero entrar com vocês na ideia de planejamento. Alguém quer comentar alguma coisa aí, enquanto eu estou abrindo aqui? Fiquem à vontade, pessoal. Não vou bater em ninguém aqui. Assim. Deixa eu só tentar. Pode ficar à vontade. Ninguém quer comentar alguma coisa? Então, são outras possibilidades. Você não precisa trabalhar a física necessariamente da forma como foi trabalhado com você. Você pode explorar outras perspectivas, assim como, por exemplo, o Carl Sagan explorou. Nada impede. Mas você tem que ter disponibilidade para isso, tá? Então, eu vou fazer duas... Beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, eu comentei, só comentei, tem que querer. Tem muitas opções, gente. Opções que a gente nem sabe ainda. A gente não sabe como é que vai ser daqui a assim, quando vocês estiverem informados. Talvez hajam possibilidades que a gente nem imagina. Vocês precisam estar disponíveis para conhecer, como eu coloquei naquela hora, conhecer além do escopo daquilo que é trabalhado, né? Para tentar pensar outras perspectivas também. Então, vamos trabalhar um pouco de planejamento, tá bom? Eu abri aqui o Word, podia abrir um PowerPoint, mas eu quero abrir o Word porque eu quero fazer com vocês esse planejamento aqui. Eu, por exemplo, tenho um planejamento de curso das minhas disciplinas. Essas disciplinas que eu estou trabalhando com vocês ainda não tinha no campus, Salinópolis. Então, eu precisei fazer. E eu queria agora mostrar para vocês aqui como é que a gente faz um planejamento de curso e depois eu quero que vocês vejam um planejamento de aula. A gente vai montar junto um planejamento de aula. Mas primeiro, bora montar um planejamento de curso, aí depois, juntos, a gente vai montar um planejamento de aula.
Então, eu vou montar o planejamento de curso aqui de vocês, por exemplo. No caso, o nome da nossa disciplina aqui, qual é? Um de cada vez, pessoal. Bora lá, pessoal. A gente está planejando, vamos lá. Diga lá. O nome da nossa disciplina Isso. dessa é Política e Legislação Educacional. Beleza. Estou mostrando na prática aqui como é que a gente faz. Opa, olha, até os erros estão saindo. Legislação educacional. A carga horária dela é basicamente 60 horas. Então, aí eu vou colocar, não vou colocar aqui várias coisas, mas eu poderia colocar, por exemplo, a minha matrícula, quem é o professor. Eu poderia colocar aqui a carga horária, né? Carga horária da disciplina. Aí eu poderia colocar aqui qual é o período dessa disciplina, qual é o turno, se é noturno, se é diurno. Eu poderia colocar aqui, claro, eu não vou deixar preenchido tudo aqui, a gente só está montando aqui, tá? Eu poderia colocar qual é a turma, e eu poderia também colocar aqui qual é a sala de vocês, né? Apesar de que a gente está trabalhando online, mas geralmente a gente pode trabalhar a ideia de uma sala também, né? Aí a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a ideia da ementa. Eu vou colocar aqui só para destacar por enquanto, depois a gente pode destacar de outra forma, só pode dar uma destacada. Eu pego a ementa do meu curso, tá? Eu vou copiar e colar a minha ementa, tá? Depois, se vocês quiserem o original, eu mando para vocês. Mas eu vou colocar aqui só copiar e colar, só para a gente ter uma ideia do... Pronto, então estou montando. Olha, preste aqui atenção no Word. Tá para a esquerda, né? Eu vou colocar para centralizar, para ficar apresentável, né? Um outro item, que, além da ementa da disciplina, é os objetivos. Eu tenho objetivos, no caso, objetivo geral, e eu tenho objetivos específicos. Isso aqui, pessoal, vocês vão estar vendo também quando vocês estiverem fazendo o TCC de vocês. Só que o planejamento lá vai ser um planejamento de pesquisa, que a gente está fazendo um planejamento de curso. Tá? E a mesma coisa em relação a quando vocês estiverem trabalhando num projeto. Quando vocês estiverem trabalhando um projeto numa escola, vocês vão ter que escrever tudo isso aqui. Tá? Então, se você já tem uma noção mais ou menos do que é importante, você já coloca. Então, proporcional, aqui, vou destacar aqui, objetivo geral, e destacar os objetivos específicos. Tá? Pronto. Tá aqui. É um barulho de sapo aí. Pronto, eu deixei. Uma cigarra, tipo uma cigarra. Aí, beleza. Coloquei os objetivos gerais, coloquei objetivos específicos da minha... da disciplina que eu estou trabalhando com vocês. O que mais que está faltando? O que vocês sugerem que está faltando para esse curso ficar bem apresentado? A descrição dele. O conteúdo já está ali expresso um pouquinho na ementa, né? O que está faltando aí? Já que a gente trabalha com uma disciplina especificamente sobre isso que eu acho que está faltando ainda aí nesse plano. Metodologia. A forma de... A gente vai chegar lá, Luan, mas isso aí, João.
a metodologia. Lembrando que a metodologia é o como eu vou fazer essa caminhada toda. Tá? A descrição, aí eu já coloco aqui, né, para não ficar cortado. Depois a gente vai deixar mais artista isso aí. Mas aí a metodologia pode ser haverá aulas semanais, eu posso escrever que em determinados momentos haverá atividades individuais, será dividido, será formado equipes para exposições de temáticas. Aí eu coloco aqui entre parênteses, por exemplo, as teorias da aprendizagem, né, que vocês fizeram em grupo, e por aí vai. Ou seja, eu estou montando aqui tudo aquilo que vai acontecer no decorrer, tá? Aí vai montar. Aqui é só para ter uma ideia. Aí nós temos aqui, após isso aí, a avaliação, os critérios de avaliação que a gente vai trabalhar. Veja que, em poucos minutos, eu estou montando um curso, ou seja, nada impede que vocês montem uma aula também tranquilamente. Gente, isso tudo é prática, tá? Isso tudo, vocês vão ver que não é uma coisa difícil. Então, no caso da avaliação, uma coisa que eu sempre gosto é uma avaliação processual. É um dos tópicos que eu trabalho. Ou seja, no decorrer, né? Eu estou avaliando vocês. É uma das etapas da avaliação, mas não apenas ela. Aí eu posso escrever aqui. Posso escrever aprendizagem. Eu posso escrever quais são os processos, os pontos dessa avaliação pessoal que eu vou, por exemplo, a assiduidade, presença, por exemplo. Isso não quer dizer que é isso que eu estou trabalhando com vocês aqui, dessa forma. Eu já tenho um PC de vocês, eu só estou montando aqui um aleatório para a gente ter uma noção de como é que você pode trabalhar o planejamento. Participação, atividades enviadas, e por aí vai. Aí essa faz parte da avaliação processual que vai ser trabalhada. Não apenas isso, né? Eu posso colocar também aí eu posso a confecção, por exemplo, de um trabalho final. Ou, né, deixa eu botar aqui, ou uma prova, né? Uma avaliação, por exemplo. Então, isso tudo aí você vai descrevendo aqui no processo de avaliação. Então, você tem a parte da prova, o item da prova. Aí você também tem uma parte da avaliação que vai ser processual. Ou então um trabalho final, um projeto, alguma coisa assim. E aí você monta a sua avaliação. Está faltando alguma coisa? Sim, as referências, né? Vou colocar em maiúsculo aqui.
Aí você coloca as referências. Eu vou só copiar e colar as referências da minha disciplina, tá? Deixa eu pegar aqui. As minhas disciplinas, elas estão lá no projeto do Campus Salinópolis. Tem algumas referências, não todas. Pronto. Deixa eu botar a avaliação em letra maiúscula. Pronto, acabei de montar a prévia, né, do meu plano de curso aqui. Tá perfeito? Não, eu vou melhorar agora. A gente está trabalhando com essa ideia de objetivo específico minúsculo mesmo. Objetivo geral. Pronto. Ferramenta. Planejamento de curso. Pronto. Aí, pessoal. Fiz mais ou menos aqui. O que eu posso colocar? Eu posso fazer um floreamento, né, aqui, sei lá. Inserir, por exemplo, uma forma, se eu quiser, né? Deixar meio cinza. Depois, selecionar e colocar para trás cadê para trás? Não, quebra automática aqui, quebra automática. Eu quero colocar atrás do texto, pronto. Então, aí você pode montar, aí você só copia e cola isso aqui na outra, aqui na parte da ementa, no objetivo geral. Ou você pode, sei lá, colocar clicar aqui, né, e colocar isso aqui, ó, para dividir, né? Dividir para ficar mais, enfim. Tá. Mas eu quero fazer isso aqui, ó. Quero colocar uma borda. Pronto, você pode colocar uma borda. Pá. Entendeu? Uma borda ali em cada uma delas. Maravilha. Bordas e sombreamento. Aí você pode escolher o tipo de borda que você quer. Tá? Se é tracejado, se não é. Ó. Isso tudo é adaptado. Geralmente, por exemplo, no caso da UFPA, já tem um modelo. A gente já usa tudo baseado nesse modelo. Mas não necessariamente vai ter na escola. Você pode criar o seu. Estou selecionando e coloco. Pronto, ó, como vai mudando a cara, né? Objetivo geral. Tá. Então, eu estou deixando mais florido aqui, mais... Aí eu posso apagar isso aqui, né? Enfim, deixar só o negócio. Aí você vai montando. Pronto, aí você tem um planejamento aí básico. Aí você pode também mudar aqui a fonte, né? Você pode deixar numa fonte 12, ou se você quer que fique menos para não ocupar tanto a página, você pode colocar para 11 e por aí vai. Acabei de fazer um planejamento no Word, pessoal. No caso, um planejamento de curso. Todo mundo observou isso aí. Agora a gente pode fazer um planejamento de aula. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Nenhuma, professor. Eu pergunto para vocês, com sinceridade, me respondam. Com muita sinceridade. É difícil fazer isso aqui? Pode ser trabalhoso, eu concordo. Mas é difícil. Pelo Pra que quem nunca fez, parece, não é talvez dê difícil. um trabalho. Peraí que falo dois ao mesmo tempo. Como é? Agora foi um de cada vez mesmo, né? Agora, como é o quê?
Para quem nunca fez, né, não é acostumado a fazer, porque o senhor fez parecer fácil, mas eu acho que não é tão fácil. Como eu fiz parecer fácil? Pô, pareceu fácil sim, professor. Quando o senhor fez aí, pô, tá doido. Não, não parece. Eu só fiz aqui. Eu não fiz tentar aparecer, não. Eu não sou Harry Potter, não. Eu só montei. Ah, mas eu quero para a esquerda isso aqui. Coloca para a esquerda. Ah, eu quero para o meio. Coloca para o meio. Não tem problema. Ah, mas eu quero inserir aqui um negócio aqui. Eu quero colocar, sei lá, um design aqui. Bora ver um design. Eu quero Uma colocar animação, uma uma sombrinha. borda na página. Bora fazer uma borda aqui. Uma caixa. Tá? Pronto. Agora ficou top. Aí vocês podem inventar o documento que vocês quiserem. Geralmente nas escolas eles pedem para você, às vezes nem é lido, tá? Mas é importante que você você trabalhe isso porque vale a pena. Você acaba facilitando muita coisa na sua própria vida, porque imagina que você vai dar um curso e depois no outro dia você vai dar o mesmo curso. No outro dia não, no outro ano você vai dar o mesmo curso, já está ali planejado. Não ficou. Vocês gostaram dessa borda aí ou ficou pior? Ficou bacana. Ficou bacana, deu um tchan. Então são esses tchans que vocês vão tentando aqui. Botar um Adaptando. background aí, vou dar o SPA no background. Pronto. Então vou pegar aqui rapidamente aqui no Google. O que eu coloco no Google? Tipo aquela marca d'água, né? O FPA, isso, você não vai colocar a logo da UFPA apenas, você vai colocar logo da UFPA, vetor. O vetor é justamente uma imagem que seja transparente ao redor. Então, deixa eu pegar aqui uma que seja vetor. Estou pegando aqui no Google, tá? Eu acho que essa nem é vetor, mas pelo fato do fundo ser branco não vai ter problema. Aí eu coloco aqui, vai desconfigurar tudo, obviamente, desconfigurou tudo, mas a primeira coisa que eu faço é diminuir um pouquinho para mim poder trabalhar. Desconfigurou tudo. É simples o que eu faço aqui. Eu, botão direito, quebra automática, em frente ao texto. Agora posso mexer tranquilamente ela. Vou diminuindo e coloco onde eu quero. Diminuo mais um pouco. Pronto. Vou dar um espaço aqui. Como está na quebra automática, tudo que eu mexer com a imagem não tem problema. Ela anda sozinha, sem atrapalhar. Vou aumentar só um pouquinho. Pronto. Aqui, ó. Não é de boa, pessoal, fazer isso aí? Não é tranquilo e favorável? Acabei de fazer um pré-planejamento aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer... Ficou top. É bem sim. Agora, bora fazer um planejamento de aula, tá? Bora mexer na aula. A aula é um pouquinho... deve aparentemente ser um pouco mais complicado, porque ela vai... Não, se bem que não, né? Se bem que não. O professor, esse tipo de documento é o próprio professor que faz? Ou é... Vai depender muito da escola. Vai ter escola que já vai te dar um modelo. Você só vai colocar, por exemplo, vai te dar modelo lá com ementa ou com conteúdo programático no lugar da ementa, a avaliação, e você só vai preenchendo. Às vezes eles não dão nada, eles só pedem, dá o teu plano de aula aí. E aí você tem que criar o seu. Tudo vai depender de onde você for trabalhar.
Esse, no caso, que o senhor fez é o plano de planejamento de curso, né? Plano de curso. Deixa eu Diferente, mostrar para né? vocês o da UFPA aqui. Deixa eu mostrar para vocês o da UFPA. Mas vocês vão ver que... Não sei se vocês vão até gostar, mas... Qual é que vocês vão gostar mais? Mas é porque eu já tenho um modelo aqui da UFPA. Deixa eu pegar aqui. Pelo menos o que me passaram, né? Eu acho que é um modelo. Não sei se... Vocês que já receberam o plano de curso, vocês me falam se é assim. Todos são assim. Porque para essas disciplinas que a gente está dando, não tinha nenhum plano de curso. Tá aqui, ó. Política. Aí o senhor que montou o plano de curso. Esse aqui foi, ó. Já tem a logozinho da... É esse que vocês recebem nas disciplinas, nos cursos, nas disciplinas de vocês? Sinceramente, eu nunca recebi nenhum. Hein, pessoal? Tem um que já recebeu aqui? Sim, é igual a esse. É esse, né? Porque é Sim. o modelo da FPA, ó. Já tem aqui tudinho, ó. A faculdade, todos os dados da FPA. E aí você só vai completando dentro dos aspectos da sua disciplina. Então, é como eu falei para vocês, vai ter disciplinas que... Ou, desculpa, vai ter locais que tem todo já o escopo, você só vai colocar os seus dados, vai ter outros que você vai ter que fazer do nada. É bom estar preparado para os dois casos. Agora, deixa eu abrir um outro para a gente mexer com o plano de aula. Deixa eu pegar aqui. Cadê a parada? Pronto, tá aqui. Bora agora. Eu vou abrir um novo, tá? Novo. Vamos para o plano de aula. Isso aqui é até interessante para quando você for fazer, por exemplo, uma aula num concurso, né? Alguma coisa assim. Será que eu tenho aqui o que eu apresentei lá pro Saulo? Porque para me dar aula na FPA eu tive que apresentar uma aula. Ainda não abriu para vocês, né? Aí o Word. Desculpa, pessoal, abri um novo aqui, mas não compartilhou a tela. Espera aí, deixa eu só... Cadê? Ah, tá aqui. Esse é o outro documento, que é o plano de aula. A gente vai montar um plano de aula do zero, tá? Juntos. Times New Roman. Eu vou optar por essa, mas podia ser outra, tá? Times New Roman. Vou botar um 12. Plano de aula, vou colocar o plano de aula aqui, no centro. E agora eu vou escrever aqui. Então, pessoal, vamos dar uma aula de... Vira aqui. Disciplina física. Tá? Professores. É a turma 2020 e 2021. Vocês vão ser os professores. Quantas horas vai ser? Duas aulas. Então, geralmente é 45 minutos uma aula. Então, é 1h30. Então, o tempo dessa aula vai ser 1h30. Geralmente, a gente não usa essa palavra tempo, tá, pessoal? Ou duas aulas. Tá? Cada aula é de 45 minutos. Para colocar a duração aqui, que pelo menos é uma coisa mais... 2 aulas. Aí tá. Bora agora trabalhar aqui embaixo, né? Conteúdo. Vamos trabalhar um conteúdo aqui. Escolher um assunto de física bem interessante. Cadê?
Um assunto aí, pessoal de física. Eu pensei que você ia pesquisar. Né? Não, olha aqui, vocês são os professores. Olha aqui, ó. Vocês são os professores aqui. Vamos lá. Eu só estou digitando aqui. Qual o conteúdo que vocês vão dar aula? Bem interessante. Vamos pensar o seguinte. A pior aula da vida de vocês. Qual é o pior? Óptica, horrível. Ótica, pro João. E pra galera aí? Termologia. Resistores. Quê? O que, Romo? Termologia. Termologia. Resistores. Resistores. E o restante aí? Esse negócio de resistores é trauma do Enem. Essa parada é ruim mesmo, só que eu ainda acho mais difícil. Então bora fazê-lo. Resistores. Tá? Resistores. Beleza. Aí você tem que, primeiro, antes de planejar a sua aula, você tem que parar para pensar. Eu não estou com papel aqui, né? Não dá para mostrar para vocês, mas a gente tem que pensar, assim, por exemplo, antes de resistores, o que eu preciso trabalhar? Aí você seleciona aqui conhecimento prévio. Você pode colocar no seu planejamento o conhecimento prévio que é exigido deles nas aulas anteriores. Que eles compreendam o quê? O que é, por exemplo, corrente elétrica. Né? Espera que eles já tenham visto na aula passada a corrente elétrica. Você pode colocar no seu planejamento aqui, beleza. Aí, esse é o conteúdo, esse é o conhecimento prévio. E qual é o objetivo dessa aula? O que você espera com a aula? Aí é que tá. Esse é um grande problema, esse é um grande defeito que nós, como físicos, temos, né? Nós não paramos para ler aquilo que é pedido para que nós façamos com os alunos, né? Que é justamente a BNCC do ensino médio. Eu vou fazer aqui, porque qual é o objetivo da aula? Eu tenho que saber o que a BNCC fala em relação à eletricidade, em relação a esse conteúdo, para que eu possa saber o que eu quero desenvolver a partir da ideia dos resistores. Se eu não souber, eu não tenho como pensar uma aula. Vamos abrir aqui. Então, eu estou fazendo do zero, pessoal. Vou abrir o Google aqui para a gente baixar junto esse negócio de BNCC, ensino médio, PDF. Tá aparecendo para vocês aí, não tá? Não tá? Aparecendo o Google. Sim, professor. Isso, é isso mesmo. Para que vocês possam desenvolver um planejamento de aula, vocês têm que fuçar no Google. Vou lá no planejamento de aula. Por exemplo, planejamento de aula, vou dar BNCC do ensino médio, está aqui. Eu vou pesquisar a minha área, que é ciências da natureza. Isso, na verdade, eu nem preciso fazer isso. Pesquisar, eu tenho que ir lá no sumário, porque lá já diz a página que contém ciências da natureza. Aqui, ó. Ciências da natureza, aqui, página 537. Ela vai da página 537 a 539, não, até 546. Gente, são só quase 10 páginas só para a gente ler. Só isso. Então vamos lá, na página 537. Eu vou lá. Porque vai falar das competências e habilidades específicas da ciência da natureza. A gente tem que ler as gerais, tá? Quais são as competências gerais de todas as áreas de conhecimento. Aqui, pronto. É verde a ciência da natureza. Aí, ó, como só tem 10 páginas, é muito curto. Então, eu vou abrir aqui. Pronto. Aqui. Área de ciência da natureza e suas tecnologias. Ele vai falar sobre educação básica, sobre o que espera do ensino médio,
sobre qual a importância da BNCC para isso, vai falar como era no ensino fundamental, que no ensino fundamental a gente trabalhava a ideia de matéria e de energia, a gente falava de vida e evolução, terra e universo, tudo isso no ensino fundamental. E agora, o que se espera no ensino médio deles é que se continue aquilo que estava trabalhando no ensino fundamental, só que sob novas perspectivas, o aprofundamento vai falar sobre a BNCC na ciência da natureza, o que se espera de maneira geral, aí vai falar, e vai começar a montar aqui. O que são as competências específicas da ciência da natureza e habilidades. Ou seja, a gente quer desenvolver algumas habilidades nesses alunos. Então, isso tem que estar dentro do nosso planejamento. Quais são as habilidades? A gente vai primeiro ver aqui. Lembrando que eu mencionei para vocês, não, acho que eu não mencionei para vocês, foi não foi para vocês, eu acho. A diferença entre competências e habilidades aqui, tá? Na BNCC, competências e habilidades. É igual a um carro. A competência de saber dirigir um carro demanda que você tenha habilidades diversas. Você só consegue ter a competência de dirigir um carro se você tem a habilidade de puxar o freio de mão, se você tem a habilidade de girar um guidão, se você tem a habilidade de mudar a marcha, se você tem a habilidade de pisar no acelerador, de pisar no freio. Ou seja, a competência, ela engloba várias habilidades. Quando você consegue desenvolver várias habilidades, você consegue desenvolver uma competência específica. Então, a competência de dirigir um carro tem a ver com várias habilidades relacionadas a um guidão, a pisar no freio e por aí vai. Essa é a diferença de competência e habilidade. Ou seja, cada competência tem várias habilidades vinculadas a ela. Aqui são as competências da ciência da natureza, são essas três. 1. Analisar os fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoam processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e ou global. Aí eu pego essa competência e tento analisar, olha, em relação à competência... Bora logo ver as três, né? Competência 2, construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento da evolução dos seres vivos e do universo, fundamentar decisões éticas e responsáveis. E o último, gente, só são 3 competências, só isso. Não vai fazer mal você ler e tentar ver de que forma você pode atender essas competências e habilidades. São só 3, ó. No último, analisar situações, problemas e avaliar. Isso vai enriquecer o seu plano de aula. E avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos de linguagem próprios da ciência da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões em públicos variados, em diversos contextos, por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais. Pronto. Para desenvolver aquela competência 1, você tem várias habilidades, como eu falei para vocês. Essas são as habilidades relacionadas àquela competência 1. Bora ver se tem uma habilidade que tem a ver com resistores. Essa primeira habilidade, analisar e representar as transformações e conversar. Deixa eu dar um zoom aqui. Bora pegar de todas essas habilidades da competência 1, quais são aquelas que nos atendem para as ideias dos resistores? Analisar e representar as transformações e conservações de sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões em situações do cotidiano e processos produtivos. Isso aqui, mais ou menos, né? Tem um pouco a ver com energia. Mas vamos ver a outra. Realizar previsões, avaliar intervenções e ou construir protótipos de sistemas térmicos. Então, aqui já entraria uma ideia de termodinâmica, de temperatura e calor. Isso aqui, olha, essa habilidade aqui ficaria perfeito para ela, né? Termodinâmicos e tal. Mas não é isso que a gente quer trabalhar resistores, né? Utilizar conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar potencialidades e os riscos de suas aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, na indústria e na geração de energia elétrica. Também tem um pouco a ver, né?
Avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, toxicidade, não. Analisar a ciclagem de elementos químicos, aqui é a parte química. Lembrando, pessoal, que as ciências da natureza aqui, você tem química, biologia e física. Então, está misturado. Então, às vezes, vai ter uma coisa que mais se encaixa com química, uma coisa que mais se encaixa com biologia e uma coisa que mais se encaixa com física. Olha essa habilidade aqui. Avaliar tecnologias e possíveis soluções para demandas que envolvem geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo ou benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e impactos socioambientais. Isso aqui, perfeito, uma habilidade que perfeitamente a gente poderia trabalhar, essa habilidade aqui. Tá? Porque ele está trabalhando com energia elétrica, distribuição, a gente pode fazer uma distribuição, por exemplo, inicialmente num circuito fechado, pedir para eles montarem um circuito e fazer a distribuição para lâmpadas, né? Distribuição para resistores ali, e fazer primeiro uma análise assim. Então, essa é uma habilidade interessante. Aí, se a gente for na competência 2, calma, gente, eu sei que parece cansativo, mas é justamente isso, é fuçar isso que está escrito aí. Nós temos aqui, ó, deixa eu até colocar essa habilidade aqui. Eu vou já colocar de stand-by lá no Word, tá? Para quando a gente for olhar o Word, já está escrito lá essa habilidade que a gente achou que seria interessante ser trabalhado. Na competência 2 tem essas habilidades: analisar e utilizar modelos científicos propostos em diferentes épocas e culturas para avaliar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida. Não encaixa tão perfeito. Dá para fazer, mas não encaixa. Interpretar formas de manifestação de vida, esse aqui é mais biológico. Avaliar e prever efeitos de intervenções no ecossistema nos seres vivos também é muito biológico, você pula. Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos do objeto, isso aqui seria mais cinemática, né, e gravidade. Utilizar noções de probabilidade e incerteza para interpretar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, reconhecendo os limites explicativos. Probabilidade e incerteza, eu acho que seria interessante a gente trabalhar, por exemplo, na mecânica quântica, né? Mas dá para trabalhar em outras coisas também. Mas vamos pular essa. Justificar, você vai selecionar quais são as habilidades que você quer desenvolver. E aí sim, tendo em vista essas habilidades que você quer desenvolver, você vai disponibilizar o conteúdo de forma que atenda essas habilidades. Tá? Então, justificar a importância da preservação, não, isso aqui é muito ambiental, né? Identificar, não que tenha problema ambiental, mas é só que na proposta, o que a gente quer naquela aula específica é que eles aprendam resistores, bora procurar uma coisa mais próxima. Identificar e analisar a vulnerabilidade vinculada aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando as dimensões física, não tanto. E última competência tem as habilidades relacionadas a elas. Bora só ver elas para a gente finalizar essa seleção de habilidades que a gente vai trabalhar na nossa aula. Tá? Construir questões, elaborar hipóteses, previsões, isso aqui, perfeito, olha. Empregar instrumentos de medição e apresentar e interpretar modelos explicativos e dados resultados experimentais para construir, avaliar, ou seja, eles vão avaliar vários circuitos. A gente pode utilizar o simulador, né? O simulador do FET, para que eles possam fazer vários testes e dizer por que isso acontece isso, por que isso acontece aquilo, né? Então, vou deixar aqui também. Outra, comunicar para públicos variados em diversos contextos resultados de análise de pesquisas ou experimentos, interpretando gráficos, tarefas, símbolos, tabelas. Isso é interessante, essa comunicação. É um tipo de habilidade que é interessante com que eles possam estar desenvolvendo. Não aprender apenas resistores, mas, quem sabe, comunicar isso, resistores, né? Tanto fazendo circuitos elétricos, coisas de LEDs acendendo, quanto demonstrando isso, né, por meio de animações. É interessante que eles consigam comunicar isso. Interpretar textos de divulgação científica que tratem da temática da ciência e natureza, disponível em diferentes mídias, considerando a apresentação de dados, a consistência de argumento, não tanto.
Analisar e debater as situações controversas sobre a aplicação DNA e gamma biológico, células-tronco, investigar e discutir o uso indevido do conhecimento de ciência da natureza, na justificativa de processo de discriminação. Isso aqui já é mais racial, né? Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas aplicando conhecimento da natureza para justificar o uso de equipamentos, comportamentos de segurança. Isso é bacana. Você pode trabalhar aqui a medidas de segurança, equipamentos de segurança, EPI, ou cuidados que você pode ter no uso de corrente elétrica para que a pessoa não venha se machucar. É interessante também. Você pode pré-selecionar isso aí. Analisar as propriedades específicas de materiais para avaliação de uso e adequação em diferentes situações, né? Bora pular. Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e eletrônicos de redes de informática e situações de automação para compreender as tecnologias. É interessante isso aqui para a gente, é perfeito isso aqui para a gente. Porque eles vão ver variados tipos de resistores, vão ver variados tipos de lâmpadas, variados tipos de associações e como essas tecnologias elas se relacionam dentro de um circuito. Analisar as questões socioambientais, políticas relativas a... Parará. Bora pular. Legal. Apesar de... é legal porque trabalha com energia renovável, né? Você está trabalhando o circuito, por mais que você não esteja naquele momento trabalhando... você está naquela aula de resistores, mas você já pode colocar essa habilidade aí como se fosse algo mais geral lá na frente, para que eles possam desenvolver conhecimentos sobre energia renovável, que propostas tem de transformação por exemplo, de energia solar, de energia de ondas para energia elétrica, ou seja, quando eles já estiverem finalizando essa parte de energia elétrica e tal, de corrente elétrica, quando eles tiverem uma noção geral de circuitos, aí pode trabalhar isso aqui de energia renovável com eles. Já vai terminar, pessoal, essa parte essa é a última. Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos de saneamento, energia elétrica e ver se funciona. Não, bora pular isso aqui. E assim, pessoal, depois todo esse cansativo aqui que nós tivemos, a gente volta aqui para o nosso planejamento. Cadê? Peraí, pessoal. A gente volta. Eu sei que é cansativo, mas vocês viram que só são 3 competências, gente. O que custa nós vermos essas 3 competências e analisar as habilidades relacionadas? Eu coloquei todas elas aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilidades que a gente pode selecionar, por exemplo, 2 daí para trabalhar. Então, o objetivo, qual é? O objetivo, você pode colocar desenvolver as seguintes... Olha como é incrível, olha como você vai deixar o seu plano top. Desenvolver as seguintes habilidades vinculadas às 3 competências. Deixa eu fazer um zoom aqui, tá? Específicas das ciências da natureza e suas tecnologias no ensino médio. Pronto. Cara, você está dando um padrão aí, porque lembra que... Deixa eu só explicar um negócio para vocês aqui, tá? Deixa eu explicar para vocês como é que vocês leem isso aqui. Quando vocês olharem na BNCC, vocês leem sempre de trás para frente. Isso aqui, avaliar, isso aqui é a habilidade 6 da competência 1
das ciências da natureza e suas tecnologias, voltada para trabalhar do primeiro ao terceiro ano, ou seja, pode ser trabalhado no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio. Vou repetir. Essa é a competência, essa é a habilidade 6, presente na competência 1, da área específica Ciências da Natureza e suas tecnologias, que é Química, Física e Biologia, voltada para o público do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Acabei de mostrar para vocês como é que se lê isso aí. Tá? Então, pronto. O objetivo é desenvolver as seguintes habilidades vinculadas às 3 competências específicas das ciências da natureza e suas tecnologias do ensino médio. Aí você deixa aqui. Coloca aqui, né? Tudo entre aspas. Você monta aí, né? E você pode colocar, inclusive, aqui a fonte, né? Brasil, para colocar lá no 2018, para você colocar lá os dados. E na referência. Pronto, essa é a referência, Brasil 2018, a normativa da BNCC. Tá? E aí você tem aqui todas essas competências relacionadas. Aí você pode planejar como é que você vai trabalhar isso aqui. E aí, você tem aqui, né, as habilidades. Então, esse é o objetivo, trabalhar essas habilidades. Aí, você pode colocar aqui conhecimentos físicos a serem abordados. Uns 3 minutinhos aí. Você bate aqui em letra maiúscula, né? Conhecimentos físicos abordados. Aí você vai colocar aqui resistores, o que são, o que comem, como vivem, né? Associação de resistores. Deu um bug agora. De resistores, né? Primeira lei de Ohm, sei lá, você vai trabalhar com a primeira lei de Ohm. Cuidado, né, para não... Tive um colega uma vez que... Reza a lenda, né, de que ele foi preso porque ele estava falando da primeira lei de Ohm e discutindo lá, né, e aí o pessoal não aceitou porque achou injusto ele falar sobre a lei de Ohm lá e não mencionar mulheres e tal. Mas até ele explicar, né, que na física o lei de Ohm é isso aqui, né, não é homem. Aí foi uma confusão lá. Mas a lenda é que ele já saiu da prisão. Inclusive teve... Não vai dar tempo de contar uma outra. Deixa pra lá. Então nós temos conhecimentos físicos abordados. E por fim, isso aqui que você vai trabalhar na aula, né? E os conhecimentos físicos abordados. E por fim você tem aqui recursos. É importantíssimo que você coloque recursos didáticos. Você coloca aqui um simulador PET. Lembra do simulador? Eu trabalhei com vocês no simulador PET, não foi? Sim ou não? Valeu não, pessoal. Sobre circuitos? No simulador, trabalhei com vocês? Não. Eu não acredito nisso. Sério? Eu mostrei para vocês até apresentaram um negócio com circuitos elétricos lá no simulador FET. Foi mesmo? Então falta isso. Eu acho que não, senhor. Não? Beleza.
O João Vitor para contar outra. Então, olha só, para a gente finalizar essa parte, eu vou já mostrar aí rapidinho. Então, nós temos esse modelo. Aí você pode selecionar. Aí, claro, gente, só está faltando um detalhe. Você, no seu planejamento, você vai ver como esse conteúdo ele pode ser inserido aqui, tá? É até interessante, gente, que nessa ideia de competenciabilidade, você não precise fazer a cada aula, descrever todas as habilidades. Essas habilidades, elas podem ter escritas lá no teu planejamento anual. Aí sim, no planejamento da aula só, você só trabalha, você tira essa parte de habilidades todinhas. Você coloca só, desenvolver as habilidades referidas no plano anual. Aí você vai cortar tudo isso aqui, como já está descrito quais são as habilidades que você vai trabalhar no planejamento anual, nesse caso do plano de aula, basta você colocar conhecimentos abordados. Aí você faz todo aquele aparato lá que a gente já viu. Você pode montar uma borda, você pode colocar aqui o conteúdo que você vai trabalhar também, você pode colocar conhecimento sempre, você pode dar uma... E você tem o seu planejamento de aula aí. E eu fiz questão de mostrar para vocês as habilidades aqui, para que vocês tenham uma noção de que é importante a gente visualizar as habilidades lá na BNCC, mas não precisa necessariamente em toda aula você fazer isso, desde que você faça isso no seu planejamento anual, para que desde o início você já tenha pré-estabelecido naquele ano quais as habilidades que você vai estar desenvolvendo. Sei lá, você escolheu trabalhar essas duas habilidades no primeiro semestre. Você vai focar disciplinas, conteúdos que desenvolvam essas habilidades, entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Nenhuma? Eu vou liberar vocês, só um instantinho, rapidinho, se vocês me permitirem, por 1 minuto a mais, só para mostrar para vocês. A gente já finalizou praticamente a aula, mas eu quero mostrar, já que a galera tem essa dificuldade com resistores, e eu coloquei lá como recurso didático você usar simuladores FET. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, como é muito simples, pessoal, como dá para você montar uma aula de resistores, que não vai ser difícil nem para você dar aula, nem vai ser difícil, e muito menos para o aluno receber essa aula. Tá? Então tá aqui, ó. Você tem aqui isso aqui, que eu achava que eu já tinha mostrado. Se eu não mostrei, não tem problema. Você entra aqui nesse FET, você tem vários conteúdos de simulação, de simuladores de química, matemática, física e tantos outros. Aqui nos simuladores vai te abrir essas possibilidades. Para resistores, você entra aí aqui, deixa só eletricidade aqui, ó. Aí vai aparecer isso aqui. Você cria esse kit aqui. Você vai montar circuitos e... Eu não mostrei mesmo isso para você, pessoal? Sei que eu tinha mostrado, tá tranquilo. Então aqui, ó, preste atenção como fica muito simples a associação de resistores trabalhando isso. Você cria um fio. Aí você pergunta para ele, gente, ele já entende o que é corrente elétrica, né? Por que essa corrente elétrica não está... Por que não está acontecendo corrente elétrica? Por que os elétrons não estão se movimentando? Aí ele, porque não sei o que... Aí você explica lá o interruptor, né, que está faltando, porque o interruptor lá na sala é o que liga, né? Aí eles vão, então é isso que está faltando, é o interruptor. Gente, se a gente ligar vai ter corrente. Não tem corrente. O que está faltando aí? Vocês vão investigar. Alguém pode falar, gente, é uma bateria que está faltando. Se ninguém falar, você fala. É uma bateria, que a bateria vai fazer com que haja... no caso, a bateria está muito forte, né? Deixa eu diminuir aqui. Você explodiu o laboratório. Explodiu, deu um curto aí. Mas, enfim, finge que não deu. Aí, você tem uma bateria aqui rolando, e tem a passagem de corrente. Aí você coloca um resistor aqui. Aí você vai mostrar para... Primeiro, você está medindo aqui a corrente elétrica. Primeiro que você tem que entender, eles têm que entender que quanto
Quanto menor a tensão, menor a corrente. Tanto que quando a tensão é zero, não tem passagem de corrente. Então você vai demonstrando isso, eles vão visualizando o movimento dos elétrons acontecendo. Aí você pode colocar aqui também para medir uma corrente. Ó. Ele mede a corrente, aqui está dando quanto? Mais ou menos esse valor aí, né? Agora, se eu pego e coloco um resistor aqui, o resistor ele vai resistir à passagem de corrente elétrica. Ó. Pronto. Olha como resistiu. De forma que os elétrons passam numa corrente muito menor. Agora eu posso pegar esse resistor e modificar a resistência dele. Eu posso aumentar. Se eu aumentar a resistência, muda a cor. Cada resistor tem uma cor. Você pode trabalhar isso aí, mostrar para eles várias imagens diferentes de cor de resistores. Quando a resistência é zero, a corrente continua lá doidona. Mas você aumenta a resistência, diminui a corrente elétrica. Ah, mas você pode fazer uma associação de resistores. Nesse caso, uma associação de resistores em série. Ou você pode fazer uma associação de resistores em paralelo. Aí você vai montando o circuito, vai demonstrando. Quando estiver trabalhando aquela ideia de resistência equivalente, né? Que tem quando está montado em série, quando está montado em paralelo, você pode fazer esses modelos aqui, ó, fazendo uma resistência em série, um outro em paralelo, o que acontece com cada um. Porque, por exemplo, agora você tem aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu colocar uma outra bateria aqui, uma outra associação de bateria. Pronto. Né? Enfim, você vai fazendo. Deu uma loucura aqui, não era para sair assim. Mas você vai brincando, você vai montando. Aí você pode colocar uma lâmpada aqui, que na verdade era para me ter colocado no início, eu esqueci. Porque a lâmpada é o que faz ligar. Ó. E quando você tira um resistor. Epa. A lâmpada fica maior, porque tem menos resistência. Então aí você pode brincar com isso aqui. Aquela ideia de convencional, sentido convencional e real, né? Você clica aqui convencional. Os elétrons agora eles estão saindo de um polo e indo para o outro, ao contrário do sentido real dos elétrons. Antigamente se pensava que as cargas positivas que se movimentavam, né? E aí, quando faz aquele desenho, pronto, aqui, ó, que o camarada pira, né? Meu Deus, que isso, não sei o quê. Tá aqui o desenho, cadê? Tá aqui o desenho. Aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Isso aqui é o desenho, pessoal, da bateria, ó. Ele vê esse desenho de fonte aqui, que isso, meu Deus, ele vê o resistor, você trabalha primeiro com isso, depois você mostra isso. Ele já vai entender os desenhos, mas tem gente que já posta direto o desenho lá e o cara fica aquele risquinho lá, não sei o que, não entende nada. Mas enfim, era isso, pessoal. É uma possibilidade de se trabalhar com o simulador nas suas aulas de resistor. Então você coloca lá os recursos que você vai utilizar. Tá, então a gente acabou de montar 2 aulas aqui, 2 planejamentos, um de curso e uma de aula, rapidamente, em menos de uma aula. Tá? Então dá para vocês montarem, mas é preciso vocês exercitarem. Então a tarefa da próxima aula, no caso quinta-feira, eu quero que vocês tragam um plano de aula de vocês preparado. Beleza? Tranquilo e favorável? Beleza. Beleza, Então planeje uma aula lá com professor? esses itens. Diga lá. Você vai colocar essa aula, o link dela lá no grupo? Posso colocar, tem problema. Tá beleza. Obrigado. Abraço. Ali pela Boa, presença pessoal, boa da noite. Buenas noites. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Professor, Diga.
Esse trabalho é para entregar na quinta-feira? Ou na próxima Isso, semana? na quinta. É só um plano básico, um plano, como se fosse um plano de aula, assim como a gente fez. Eu vou dar esses dois modelos, tanto do plano de curso, quanto o modelo de plano de aula, e vocês montam um para vocês, tá Tá bom? bom, cara. Tá bom, obrigado. Beleza. E o welcome, nada. Ei, professor, Diga, eu tenho uma pergunta. Eu diga falei lá, com o senhor Melissa. mais cedo sobre entregar um plano de aula sobre uma aula muito difícil que eu tinha dificuldade no ensino médio. Quinta-feira, né? Sim, É para sim. enviar, no caso, é esse mesmo modelo que o senhor quer? Ou não tem nada a ver? Se você quiser aproveitar esse modelo, você pode fazer baseado nesse modelo, não tem problema não. No caso, mas o que era para entregar hoje, o senhor deixou para mim quinta-feira. Aí é Uhum. nesse modelo que eu posso entregar isso? Se você já conseguir fazer nesse modelo, fica legal. Tá, então eu Mas vou se você já entregar. tiver feito, se você já tiver feito, não tem problema, pode Ei, entregar no. professor, na verdade, eu tinha feito um, mas Uhum. não tem nada parecido com esse, então acho que eu vou refazer. Mas até quinta eu Tá, lhe envio, tranquilo, tá? tranquilo. Tá bom, boa Beleza. noite. Boa noite.